Graça e paz a todos, nós estamos de volta com a nossa aula sobre a doutrina de Deus. E nós estamos estudando especificamente sobre a pessoa de Deus, nós estamos vendo agora os atributos. Nós falamos que quando vamos estudar atributos de Deus, nós temos várias classificações de uma maneira didática para fazer com que seja mais compreensível esse tópico da pessoa de Deus relacionado às suas características. Atributos, nós falamos que são qualidades inerentes que pertencem a Deus. E esses atributos ele têm várias classificações pela teologia e nós adotamos aqui as classificações denominadas como atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Falamos que os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus. Já falamos em aula passada de um dos atributos incomunicáveis e agora nós vamos falar de dois outros atributos incomunicáveis que são atributos inerentes apenas a Deus, que Deus não compartilha com as suas criaturas em nenhum dos aspectos relativos a esses termos, da infinitude e a onipresença. Vamos estar considerando alguns versículos. Vamos começar aqui com o profeta Jeremias, que diz: eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Jeremias 23, do versículo 23 ao 24. Já o salmista diz: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Salmos 139, 7 a 10. Um ser, seja ele de natureza espiritual ou corporal, é considerado finito se sua existência tem parâmetros bem definidos. Tal é a verdade para toda a estrutura do céu e da terra, bem como de cada criatura individual. O mundo, por exemplo, é finito, e embora não haja outro corpo celeste pelo qual se definam os parâmetros da terra, impedindo-a de se expandir além de seus limites atuais, esses parâmetros são determinados, todavia, por sua própria massa. A medição da Terra, do seu centro à sua circunferência, está bem definida, e além dessa circunferência, nada mais é do que o espaço que tem seus próprios parâmetros. O ser de Deus, entretanto, é inerentemente sem quaisquer parâmetros, nem é imposto a ele externamente, e assim Deus em seu ser é infinito no sentido absoluto da palavra. Ocasionalmente, quando se refere a algo que os limites não são conhecidos, nos referimos ao infinito num sentido hipotético, como quando falamos do número total de grãos de areia, grama ou estrelas, por exemplo. Definimos também como infinito aquele ao qual algo pode ser sempre adicionado, que, por exemplo, é verdadeiro em relação a um número. Independentemente de quanto tempo se conta, a soma final será uniforme ou desigual. Uma realidade que muda assim que um número é adicionado, mesmo se você contasse durante toda a vida. Quando definimos Deus como sendo infinito, no entanto, o fazemos no sentido literal da palavra, transmitindo assim que o seu ser é verdadeiramente sem quaisquer parâmetros ou limitações. Seu poder é infinito, seu conhecimento é infinito, e assim como o seu ser também é infinito. E todas as coisas relacionadas a ele, nós podemos denominar ou classificar como infinito igualmente. A eternidade sendo um conceito incompreensível para nós como criaturas do tempo, como criaturas locais e finitas, somos igualmente incapazes de compreender a infinitude de Deus. Porém, o infinito de Deus exclui os conceitos de quantidade, dimensão e localidade. A fim de ter qualquer compreensão da infinidade do seu ser ou do ser de Deus, devemos, por exemplo, fazer uma comparação hipotética com uma vasta extensão, ao mesmo tempo negando que sejam características de Deus. A infinidade do ser de Deus é consequência lógica de, primeiro, a perfeição do ser de Deus.
Tudo que é limitado e finito é imperfeito, uma vez que a expansão dos parâmetros implica a aproximação de um grau mais elevado de perfeição. Segundo, nós podemos afirmar que é evidente que Deus é infinito em poder, algo que não pode ser atribuído a um ser finito, por exemplo. Terceiro, o próprio Deus, testificando isso pelo seu Espírito, ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável, diz o salmista no Salmo 145, versículo 3. O céu e o céu dos céus não pode te conter, diz o escritor a 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Um dos amigos de Jó expressou-se a respeito da infinidade de Deus, tanto quanto ao seu conhecimento e a seu ser da seguinte forma, diz lá em Jó, capítulo 11, versículo 7 em diante. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela que o Seol, que poderás tu saber sobre isso? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Infinito e onipresença em Deus são idênticos. Quando falamos de sua onipresença, no entanto, estamos apenas nos referindo ao Deus infinito em relação à sua presença em qualquer lugar. Não estamos com isso definindo seus parâmetros como faríamos com entidades corporais, que têm limites espaciais bem definidos. Ele também não é limitado como outros seres espirituais são, e que podem estar apenas em um lugar ao mesmo tempo. Em vez disso, a referência é ao fato de que, com o seu ser, ele permeia tudo, embora não em sentido local, corporal e dimensional. Deus, em virtude da união hipostática em Cristo, está no céu em sua glória, assim como em sua igreja, com sua graça e com a sua atividade local. Ele habita em cada crente com seu espírito e está no inferno com a sua justa ira. Nós podemos assim bem mencionar a presença de Deus nesse lugar de terrível sofrimento. Ele, Deus, está presente em toda parte do universo criado, não apenas em virtude de seu poder e conhecimento, também em seu ser, não sendo parcial ou dimensional, mas porque seu ser é infinito, simples e indivisível. Por isso nós podemos dizer que ele está em todas as partes. É exatamente isso que a Bíblia diz. E isso é tão incompreensível para a criatura quanto a eternidade de Deus. Devemos, portanto, fechar os olhos de nossa compreensão quanto à maneira de sua existência e acreditar que Deus é tal como ele se revelou para nós nas Escrituras Sagradas em relação à sua natureza, em relação à sua pessoa. A própria natureza instrui cada homem a esse respeito, e especialmente aqueles que se aplicam com alguma diligência para se familiarizarem com Deus e a religião. Tais pessoas se tornarão conscientes da onipresença de Deus, de modo que todos não somente reconhecerão que Deus é onipotente e onisciente, mas também que está próximo dele em sua presença essencial. Mesmo os homens inteligentes no reino secular expressaram-se vigorosamente em referência a esta realidade. Deus declara em sua palavra: o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isaías 63, versículo 1. Quando tal afirmação é feita em referência a um rei, é indicativo de sua presença imediata e corporal. Consequentemente, isso também é verdade quando Deus se refere a si mesmo em termos humanos, para que possamos entender e reconhecer a presença da própria essência de Deus, tanto no céu como na terra. Jeremias diz assim: sou um Deus próximo, diz o Senhor, e não um Deus de longe. Eu não encho o céu e a terra. Jeremias 23, versículo 23 ao 24. Já em Atos está escrito: ainda que ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Atos 17, 27 a 28. Acrescente a esses textos que indicam que Deus não só enche o céu e a terra, mas transcende infinitamente ambos, em 1 Reis 8, 27. Quando se afirma que Deus está no céu, isso não exclui sua onipresença sobre a terra.
Em nenhum lugar Deus pode ser confinado ou excluído. Deus manifesta sua presença gloriosa de maneira muito mais evidente no céu, sendo o seu trono, evidentemente, do que na terra, que é o seu escabelo, como diz a Bíblia. Usando esse modo de falar, a glória sublime e exaltada pela qual Deus transcende todas as criaturas nos é conhecida. Isso é reconhecido pelo homem quando ele tem seu coração e olho para o alto, reconhecendo assim que Deus também é invisível e estranho a tudo que há na terra. Ele é maior do que tudo isso. Quando se afirma que Deus não estava presente no vento forte, no terremoto e no fogo, mas sim em um cicio suave, lá em 1 Reis 19, a referência não é a sua presença essencial, mas a maneira em que ele se dirigiu a Elias e se revelou a ele naquele momento. Quando se afirma que Deus não está com alguém ou que ele não subirá no meio de Israel, por exemplo, lá em Êxodo 33:7, a referência é a manifestação de seu favor em vez de sua presença essencial. Não é inconveniente que Deus esteja presente em vários lugares visuais e ofensivos, pois sua presença não é caracterizada por envolvimento corporal, mas ele está presente como uma causa energizante, preservadora e governante, assim como ele está presente nos ímpios e nos demônios como um juiz vingador. O sol ilumina tudo sem ser contaminado no mínimo. Por exemplo, nós podemos citar essa ilustração. Um objeto não pode contaminar um espírito, muito menos o Deus infinito. Tudo que Deus julga adequado para ser criado e ser governado, ele também considera adequado para a sua presença essencial. Deus se revela no mundo por meio de suas obras, não como um Deus que está longe, mas como um Deus invisível. Já que o Senhor está presente sempre com você e comigo, rodeando o nosso andar, o nosso deitar e todos os nossos caminhos, precisamos tomar cuidado para nos abstermos de fazer qualquer coisa que seja inconveniente na sua presença. Coloque o Senhor sempre diante de você, reconheça-o em todos os seus caminhos, humilhe-se diante dele, caminhe com toda reverência e humildade diante de seu semblante, diante de sua face, pois o pecado na presença de Deus agrava grandemente o pecado cometido. A presença de pessoas serve de contenção contra a comissão de muitos pecados. Se a presença de Deus não cumpre o mesmo, isso significa que você tem respeito pelas pessoas muito mais do que respeito pelo majestoso e santíssimo Senhor de todas as coisas. Que desprezo e provocação diante de Deus isso pode ser? Portanto, deixe sua reverência pela presença de Deus impedir que você peque contra Ele e deixe que o motive a viver uma vida agradável ao Senhor. Por outro lado, permita que a realidade da presença de Deus seja o seu contínuo apoio e conforto em todas as dificuldades da vida. O Senhor está próximo, Ele é um muro de fogo em torno de você e ninguém será capaz de te tocar contrariamente à sua vontade. Se algo acontecer com você e comigo, nós devemos procurar refúgio nele e incentivar-nos com a sua presença, nos motivarmos com essa ideia, essa ciência de que Deus está sempre conosco em todos os lugares e em todos os momentos. Foi isso que reviveu a alma de Davi quando ele estava aflito. No Salmo 23, versículo 4, ele disse: sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor tem prazer em consolar seus filhos dessa maneira. Isaías 43, versículo 2, por exemplo, está escrito para o nosso conforto: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.